Olá, boa tarde. Hoje o canal Incompletudes muda um pouquinho de metodologia. A Silvia, que sempre é a entrevistadora, vai ser entrevistada. Então, eu vou falar um pouquinho da Silvia, porque ela nunca fala de si. E assim, eu acho que o grande diferencial da Silvia é que ela está sempre à frente de várias questões, está sempre inovando. Ela é formada em artes visuais, então é artista, mas o foco dela profissional é a infância e a educação. E para tanto, ela, claro, dentro da academia, seguiu todos os trâmites, fez mestrado, fez doutorado, fez pós-doutorado lá em Portugal. E o pós-doutorado era justamente sobre a infância, que é um foco bem importante, né, da vida profissional da Silvia. Então, dentro dessa característica de inovação, a gente pode destacar que ela iniciou, né, em 2003, um núcleo de pesquisa em Joinville, na cidade de Joinville, na Universidade Univille. E esse núcleo a gente agora vai perguntar para a Silvia, vai deixar ela falar um pouquinho sobre o que é um núcleo de pesquisa, né? E como é que ela vê isso, o que tem de inovação também nesse núcleo, tá, Silvia? Então, para dizer bem a verdade, esse núcleo já estava maturando nas minhas ideias há muito tempo, porque eu participei de alguns programas, alguns projetos, mas eu ainda não estava satisfeita porque eu pensava num espaço transdisciplinar, num espaço não só de professores ou profissionais da arte, mas que ali tivesse pessoas com vontade de pesquisar, com vontade de socializar o conhecimento, pessoas que tivessem de alguma forma ligada ao ensino, ligado à extensão e à pesquisa, porque já há muito tempo, bem antes de falar na tríade ensino, pesquisa e extensão, isso já era bem forte no meu dia a dia, assim. A pesquisa sem o ensino, sem a extensão, ela fica vazia e vice-versa. Então, quando o núcleo em 2003 surge, ele surge com esse perfil de acolher pessoas, profissionais de diversas áreas, né? Engenharias, administração, artes, pedagogia, matemática, design, enfim. E com a mesma vontade de fazer pesquisa, de trabalhar junto. O núcleo tem muito esse perfil de compartilhar, de trabalhar junto. Não existe competição, não existe um puxando o tapete do outro, querendo ser mais que o outro. Muito pelo contrário. Existe uma generosidade que foi crescendo junto com o núcleo. Eu acho que isso que mobiliza a gente a continuar. Nós temos alguns pesquisadores que iniciaram em 2003, a Nana é uma delas, a gente é meio patrimônio, né, do núcleo. Um pouco depois entra a Carla, que estão até hoje, né? E nesse meio tempo, de 2003 para cá, alguns permanecem, outros saem, outros vêm, né? Devido ao trabalho, devido à mudança de cidade, enfim, ninguém sai por vontade própria, todo mundo sai por força maior, né? Mas essa renovação também é importante no núcleo. Nós temos alunos da graduação, o Guilherme é um deles, né, nosso aluno de design. Nós temos alunos do mestrado em educação, do mestrado de patrimônio e sociedade, nós temos coordenadores, nós temos professores.
E estamos sempre muito abertos e de uma forma, isso é democracia, democrático, porque a gente define as coisas juntas, os estudos que a gente vai desenvolver, os livros que a gente vai ler, as pessoas que a gente vai trazer, tudo é uma decisão do grupo, e não de um coordenador ou de uma pessoa. Então, eu acho que isso também tem esse diferencial. E por fim, eu acho que o núcleo ele se preocupa tanto com as pesquisas, nós temos uma força grande na pesquisa, mas também na formação. Na formação, principalmente de professores, com foco na rede básica, né? Na rede pública da educação básica. E também, de alguma forma, pontuamos o ensino, porque tudo que é tratado no núcleo é revertido também em aulas, nas formações, enfim. Então, esse é o diferencial que eu vejo, né, no NUPAE, porque a gente não falou o nome do núcleo. Verdade, né? verdade. É Núcleo de Pesquisa em Arte e Educação, mas é como a Silvia falou, ele ele faz o papel de transversalidade, né? Ele faz um mix de muitos conhecimentos e isso enriquece todos eles, né, cara? E falando sobre isso, pegando um gancho, Silvia, eu acho muito interessante essa vida do núcleo, e inclusive nós estamos escrevendo agora um artigo, eu e a Silvia, sobre contando um pouco a história do NUPAE, porque ele é desde 2003 e parece que a gente ainda não tinha uma coisa assim escrita, com essa voz tua, contando essa trajetória do núcleo de pesquisa. E aí eu queria assim, que você falasse um pouquinho, porque me dá a impressão, Silvia, que com a entrada do mestrado em educação, né, se integrando ao núcleo de pesquisa que já acontecia, as pesquisas começaram a se desdobrar no núcleo, né? E uma das pesquisas que a gente observa que tem tomado bastante espaço no núcleo de pesquisa são as pesquisas narrativas. Queria que você falasse um pouquinho desse trabalho de pesquisa no núcleo, contasse pra gente um pouquinho sobre as pesquisas narrativas e o que ela tem a ver com a educação. Será que tem a ver alguma coisa em educação, as pesquisas narrativas? Quem sabe, né? Então, até fica aqui uma dica, porque eu e Carlos estamos escrevendo agora um artigo para um dossiê sobre estética que sai pela Ecos no primeiro semestre de 2020. Mas eu organizei um dossiê com a professora Rita Buzzi, da FURB, que agora está vindo para cá também, como professora convidada do mestrado em educação, que também tem como centro a estética, e nós escrevemos um artigo lá, na revista Atos de Pesquisa. Isso, Atos de Pesquisa. Vocês olhem lá o dossiê que tem relação com a estética, lá é o nosso. E ali a gente sinaliza algumas pesquisas do NUPAE, alguns pesquisadores com nomes das pesquisas, o nome dos pesquisadores. Depois, quem tiver interesse pode entrar no site da Univille, que todas as dissertações estão ali, né? E chegou um momento que a gente também sente uma certa necessidade de contar a história. Porque às vezes quem vê de fora não compreende totalmente como é que foi o processo para se chegar onde a gente chegou. E como é esse processo de cada ano, parece que ele está nascendo novamente. É incrível, mas é bem essa sensação. A minha entrada no programa de pós-graduação em educação aqui da Univille, ela também é um marco, porque eu começo a receber orientandos, né, com pesquisas na educação, e no início muito timidamente, seguindo as pesquisas mais tradicionais, porque quando a gente navega por esse universo mais transloco, vamos dizer assim, antes você tem que ter uma base forte, metodológica e conceitual, para você se atrever a beber de outras fontes. Então, as primeiras pesquisas, elas foram bem na linha tradicional.
Só que, não me lembro o ano, entra um grupo de alunos com vontade de transgredir, né? Inclusive, a pesquisa deles está aqui. Esse livro, Atravessamentos Dançantes na Infância, Experiências Corporais, Sonoras e Visuais, da Daniela, da Karina, da Mirtz, trio, comigo também. E agora, forninho, saiu do forno, eu nem abri ainda. Fresquinho. Fresquinho. Uma outra pesquisa que foi do mesmo período das meninas, que é do Jorge Pires. Então, escrevemos também um livro, aqui pela editora Apres e aqui pela Mediação, né, coordenado pela Jussara Hoffmann, né, a Mediação, que é aprendizagem de instrumentos musicais na infância, sentidos e experiências. As pesquisas, antes de entrar na narrativa, elas iniciam numa abordagem cartográfica, que é muito difícil, muito difícil. Mas a gente enfrentou o desafio e estudamos juntos, todos nós juntos. E aqui começa também um marco no núcleo, no NUPAE, que são as pesquisas entrelaçadas, e que em outra ocasião posso conversar sobre isso. De grupos de pesquisadores juntos, trabalhando juntos, nos mesmos espaços ou não, um auxiliando o outro, um atravessando na pesquisa do outro. Posteriormente veio mais um outro grupo que trabalhou nessa linha dos entrelaçados, que foi a pesquisa aqui sobre infância, e aqui vem em seguida, de 8 a 80 núcleo, com a terceira idade, que vem a Rita, a Ana, a Hilda e o Barrocas, que orientando da professora Jane Voigt, trabalhando a terceira idade no CRAS, né, juntos, cada um na sua área. Então, Hilda na música, a Ana nas artes visuais, Rita na artesania e Barrocas nas políticas públicas. E ali começa a vir a narrativa com muita força, porque o desafio de Ana, Rita e Hilda foi muito de narrar a experiência que elas estavam tendo com os idosos. E aí nós fomos para o Benjamin, né, que eu diria que é o pai da narrativa. Então eu retomei a leitura de Benjamin, elas iniciaram a leitura de Benjamin, e depois Clandinin, e fomos buscando outros autores, porque eu acho que é importante dizer, Carla e Nana, que às vezes se tem uma ideia de que a abordagem narrativa, você descreve fatos, ela é muito mais que isso. Com certeza. Né? A abordagem narrativa vem com uma grande força, né? Você acaba falando de si, falando do outro, e ali é um campo filosófico, conceitual e metodológico muito forte e muito perigoso, porque é muito interessante trabalhar com a narrativa, mas você está sempre numa linha tênue. Como falar de mim? Como falar do outro? Né? Então, o pesquisador tem que ter muita maturidade e muito desprendimento de si para não ficar uma pesquisa de vaidades. Tá? Que ainda bem não aconteceu no nosso grupo, né? As pesquisas foram muito interessantes e aí, assim, a nossa vontade sempre de aprender mais sobre essas novas abordagens. E aí a gente descobre um evento chamado CIPA, que nós já fomos a 2 encontros, em 2020 vai ser o 3º em Brasília, e ali eu me senti em casa, né? Porque tinha todas as loucuras possíveis que se possa imaginar em pesquisa. E aí você também se vê no outro.
E ali, então, outros autores foram se apresentando para nós. A Abraão, ela vem com muita força, a Passete, né? O professor que nós fizemos amizade, fizemos até uma teleconferência à distância. Esqueci o nome dele. Que vergonha, que mico, mas eu vou lembrar. Acontece. E ali, então, digamos assim, que a gente está ainda aprendendo a fazer pesquisa na abordagem cartográfica, na abordagem narrativa, né? Nas autobiografias, né? Que você pode trabalhar com histórias de vida e falar sobre si, enfim, né? É muito forte no país, continua muito forte. Agora, estamos com 2 pesquisas em andamento, bem focado na autobiografia, que é do Antônio e do Lucélio, né? Um falando, Adelso, meu querido Adelso, isso mesmo, Guilherme. Adelso é um querido do norte e nós fizemos uma teleconferência, né? Ele lá com o grupo dele, nós aqui com o nosso grupo. Prometo que a gente vai editar em 2020. Que foram 2 horas, né, de discussão. Ah, que legal. Então a gente vai precisar fazer algumas etapas, né, para não cansar o leitor. Mas é isso, a gente essas pesquisas na abordagem autobiográfica, elas são sempre um desafio para nós todos os dias, por mais que a gente estude, a gente ainda sempre está aprendendo. É justamente isso que eu acho que enriquece esse núcleo, que não é uma repetição de conhecimentos, não é um desfile de egos, não sabedores de tudo, né? Então, isso deixa o Nupaí assim atraente para qualquer pessoa, porque sempre tu vai entrar com aquela ideia de que você não precisa saber tudo. Você pode aprender, né, durante a caminhada. Eu acho que esse é um grande diferencial do núcleo Nupaí. E é claro que a gente vai na onda. Vamos caminhando, né, cara? É verdade. E aí, dona Silvia, como é que você está se sentindo sendo entrevistada? Olha, é uma experiência diferente, né? Eu prefiro perguntar do que responder, muito mais, né? Mas a gente tem que estar sempre nos 2 papéis. É verdade. Né? E no Nupaí, voltando ao núcleo, a gente acaba fazendo vários papéis. Uhum. Então a gente sempre brinca, o bolsista que põe o pé aqui tá frito, porque ele faz todo tipo de serviço, desde encaminhar e-mail a dirigir um canal, por exemplo, né? Então, acho que é importante essa diversidade de papéis também na pesquisa. Eu acho bacana, Silvia, também que você fala isso, porque uma das coisas assim, né, estando junto com vocês, com a Nana, né, também, e você no Nupaí, a gente observa que, assim, você falou assim, do núcleo começou a usar na pesquisa cartográfica e depois na pesquisa narrativa. E ambas, elas valorizam uma coisa que tem a ver com o núcleo desde o seu início, que eu acho que é a experiência, né? Assim, se valoriza a experiência, por isso todo mundo que entra no Nupaí vive muitas experiências, como você está falando, né? Sim. E eu acho que isso que é a riqueza e a potência do núcleo de pesquisa, né? Como participante. E a experiência, inclusive em 2018, a gente estudou muito sobre essa temática, experiência. Fomos no Agamben, né, no La Roça, vimos que fomos no Dewey também. Isso. E vimos que sim, assim como o Benjamin é o pai da narrativa, o Agamben eu acho que é um precursor da experiência. E a experiência, principalmente a experiência estética,
porque existe uma experiência, existe a experiência estética. Inclusive eu e a minha querida amiga Marli Meira, que era professora da URGS, agora está aposentada, escrevemos um livro sobre experiência estética. Muito bom aquele livro. Né? Inclusive a gente está aí tentando reeditá-lo, porque a experiência estética, ela, vamos dizer assim, ela atravessa as sensibilidades, que é um assunto que a gente estuda muito no núcleo também, as sensibilidades. E o núcleo, se tem uma palavra que amarra todas as pesquisas do núcleo, é a palavra sensibilidades, com certeza. E aí as sensibilidades, elas vão atravessando, né, na experiência estética, nos sentidos, na percepção, na intuição, na imaginação, enfim, tanto perpassa em tudo que agora eu lembrei que em 2003, eu acho, quando eu fiz o doutorado, eu fiz o doutorado em outra área, não fiz na educação, fiz em engenharia de produção com foco na gestão. E eu fiz uma relação, sim, com a estética, a gestão e a estética. Importante. Que tem um livro, infelizmente eu esqueci de trazer, hoje é tudo assim, próximo das férias, a gente não lembra de mais nada. E que é um livro publicado pela UFSC e pela editora da Univille, a gente fez uma parceria, que traz a importância da experiência estética na gestão. Então, em tudo a estética está. Ela está na educação, ela está na gestão, ela está no nosso dia a dia, ela está no trabalho com arte, no trabalho sem arte, né? Ela faz parte, né, do nosso dia a dia, embora muitas vezes a gente não saiba disso. A maioria das pessoas talvez não saibam disso. É porque faz parte da vida, né? Mas quando você fala em academia, a academia geralmente não transita por essas possibilidades vivenciais, né? E o que eu gosto muito do Nupaê é que ele inclui, e isso é muito importante, porque sem isso as coisas ficam sem sentido. A academia avançou bastante, mas ainda tem muito a aprender, Sim. né? E às vezes a gente encontra algumas resistências com abordagens autobiográficas, principalmente, né? Mas eu acho que esse é o nosso papel como professoras, pesquisadoras. Mas esse insistir, um assunto, né, que nós vamos tratar no próximo, na próxima entrevista. Muito bem, viu? Como tá bom? Eu não gosto, mas eu falo, né? Eu acho que nós podemos hoje encerrar. Gente, então, só não esqueçam, né, agora que estamos assumindo um pouco a posição da professora Silvia, né, de curtir, dar um like no nosso canal, né, se inscrevam, né, porque isso é muito importante, e compartilhem, né, isso é muito importante para o núcleo. E sugiram temas que vocês acham interessantes, digam se vocês estão gostando, se não estão gostando, o que é bom para melhorar, o que precisa melhorar, ok? Like.